Belo primeiro frame, viu, Guto? Um ótimo primeiro frame. O anime que odeia os animes, é diferente de tudo. Vamos nessa. Cadê os otakus online, hein? Cadê? Tira animes com bastantes clichês acontecendo o tempo inteiro, até mesmo animes de esporte, que você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Blue Lock é o ideal pra você. Tá, se você tá cansado desse tipo de anime, ok. Vamos lá. Trocou a musiquinha da intro desde a última vez que eu assisti Cronosfera. Meus amigos, esse anime aqui está lançando nessa temporada, tem 2 episódios até esse momento, e é assim, o anime mais anti-anime que a gente tem nos últimos tempos, e eu achei simplesmente peculiar, assim, e bom, curioso, tô com muita vontade de saber o que está acontecendo. Caso você tenha ouvido esse nome nos últimos tempos, é um anime que o pessoal estava aguardando bastante e é um anime de esporte ao mesmo tempo que é um anime anti-esporte ou um anti-anime de esporte. Começa a história com a gente acompanhando um personagem, né, o nosso clássico protagonistão de animes, e ele tá ali em um jogo de futebol. Ele tem uma situação certo, que ele Super pode 11 2. simplesmente ser fominha e chutar a bola pro gol, né, que aí eles iam finalmente pontuar e tal, o time dele ia ter chance de se classificar pro Nacional. Mas ele decide seguir a lógica, decide seguir o melhor, que seria fazer um passe. E ele faz o passe pro seu companheiro de time, que erra o gol. E isso faz com que eles percam aquele jogo, afinal de contas, eles fizeram retomada ali, perderam um ponto, etc. E aí não foram classificados pro Nacional. Mas é um anime de esporte. As pessoas valorizam bastante a própria sensação de estar em equipe. Os seus companheiros, os seus Não achei interessante. Tem esportes, mas não tem gays. Acabou com a estética do gays no esporte. Calma, a gente ainda não viu. Com 3 minutos não dá pra ter essa certeza toda assim que não tem gays no esporte. A gente tem... Calma aí, vamos lá, vamos ver. Amigos batalhando todos juntos em prol de um objetivo, isso vale muito mais do que qualquer vitória. Ou pelo menos é o que todos os seus companheiros, seu treinador e todo mundo da escola dele sente. Mas ele se torna descontente com aquilo. Ele fica descontente, ele fica incomodado com aquela situação, porque ele sabia que se ele fosse fominha, eles teriam pelo menos uma chance de ter conseguido aquele gol. Mas ele quis ser amigo de todo mundo e por isso está fora do Nacional, que era o seu sonho. Se ele não é a rainha do drama, eu não sei o que é. Enquanto isso, o seu inimigo, né, um outro atacante, o seu rival ali no campo, na verdade, acabou se classificando, recebendo todos os louros, todo mundo feliz, todo mundo comemorando a sua vitória. E ele, por ter perdido, ficou nas sombras. Eu acho engraçado o Guto fazendo review de anime com uma camiseta do Corinthians. Eu acho uma coisa curiosa, assim. Só uma coisa que eu quis ressaltar. Vitória. E ele, por ter perdido, ficou nas sombras. Mas, papo vai, papo vem, ele foi convocado num certo evento ali, Anime de futebol entrando na temática, faz sentido agora que você falou. junto com outra galera, e ele acaba encontrando esse rapaz que era seu rival dentro de campo. Esse é um cara muito gente fina, né? Ele é aquele clássico personagem bonitão de anime, só que ele é bonitão, ele é bom nos esportes, e ele é bastante gente fina mesmo, assim, né? Pelo menos ao que tudo indica, ele é bastante companheiro, ele vai ali, comenta com o cara, fala, não, eu vi você jogando, você joga muito bem, vamos fazer mais coisas junto, vamos trocar ideia, tudo mais. Ali, todo mundo, um motivando o outro. Enemies to Lover? Será-se? E eles entram nessa instituição e são apresentados a um plano bastante mirabolante. Essa reunião é dirigida por Ego Jinpachi e ele explica qual que é o seu grande plano. Basicamente, Adoro o personagem com olho fundo ele assim. ali 300 atacantes, 300 centroavantes
pra botar tudo em prática. Qual que é a mentalidade desse homem? Por que que esse é o anime anti-anime? Porque ele olha pra tudo que existe em todos os animes de esporte, como amizade, perseverança, companheirismo, espírito de equipe, e ele olha para a trajetória do Japão no futebol. Ele olha e vê que esses valores, do seu ponto de vista, são o que estão dificultando com que o Japão tenha qualquer tipo de resultado positivo. E ele começa a analisar historicamente todas as grandes figuras, ou algumas das grandes figuras da história do futebol, até mesmo figuras brasileiras ali, principalmente, porque, né, afinal de contas... Né? E ele traça esse padrão e ele entende que o egoísmo é bastante necessário para criar grandes estrelas. Falei tranquilo, cosplay desse maluco, meu físico tá 90% igual dos personagens de anime. Bom, de roupa é fácil, né? Eles estão tudo magricelo. Eita, apertei alguma coisa. Mutei sem querer, não sei o que eu apertei. E o que o Japão precisa seria um jogador, um único atacante que fosse completamente diferente de todo o restante, extremamente egoísta, estrelinha. O cara fazendo a apresentação no caso? Ah, levar tá. o Japão para outros patamares. Porque afinal de contas, se a gente já testou com o espírito de equipe, com todo mundo se ajudando, com todo mundo feliz jogando junto, com todo mundo, não, vamos tentar o oposto. Vamos tentar criar um cara que se sinta com o ego, que é o nome dele também, com o ego gigantesco e assim consiga carregar a seleção nas costas. Ele não tá errado. Eu acho toda a premissa disso é simplesmente mirabolante. É simplesmente incrível. Porque ela não funciona pra ser feita por todos os países. Tipo, o Brasil não conseguiria fazer uma obra como essa porque a gente tem um histórico completamente diferente no esporte. Então, a gente ter, especificamente Blue Lock, feito pelo Japão, com esse tipo de consciência de... né, claro que aqui é muito feito pela paródia, não necessariamente esse é realmente o ponto de vista do autor sobre o esporte, que ele realmente acredita que um esporte de coletivo você tem que jogar individual, você tem que se fomentar. Não. É feito pra ser isso, porque, né, tem seus lados aqui de paródia dentro do próprio tema, dentro da própria existência de animes de esporte. Então, o Japão, que nunca teve resultados satisfatórios na Copa, olhar e pensar, ok, vamos fazer uma obra que vá contra todas as outras obras de esporte que a gente tem, porque afinal de contas, se a gente não teve resultado até agora desses outros jeitos, talvez, pelo menos seria interessante explorar numa obra um jeito diferente. Nihon Daihyo? そいつらってワールドカップ優勝してなくない？世界一になる話してんだけど、俺。 Então é gol de empate, além de ter reunido... Não vai ter gays, essa é a proposta. Pelo visto, realmente, vão ser só os ativos tóxicos que vai poder chegar ao final. Esses 300 atacantes, coloca ali algumas coisas muito claras. Ele quer criar esse jogador perfeito e para isso eles vão ter que meio que sobreviver. É quase um Battle Royale de futebol e de fundamentos básicos do futebol. As pessoas podem se recusar, elas podem simplesmente ir embora dali, mas elas vão perder a chance de ser o melhor atacante da história do Japão. ここでのサバイバルに勝ち抜き、299名を蹴散らして最後に残る1人は世界一のストライカーになれる。 E é muito curioso porque esse sentimento, ele mexe com os personagens e eu acho que faz sentido. Porque se você pegar o traço de personalidade de pessoas que, né, acabam se tornando atacantes no futebol, não sei o que, pelo menos imaginando aqui as pessoas que eu conheci na minha vida que eram, né, atacantes ali, tem aquele gostinho de querer um desafio extra, de querer mostrar um pouco mais. E aí já tinha aqueles personagens que estavam incomodados com essa própria situação que eles estavam, né, de companheirismo, não sei o que, de ter perdido o campeonato, de ter perdido momentos ali que nem o próprio protagonista que estava se sentindo tanto frustrado. E essa sensação de eu posso ser o melhor, eu posso ser como meus ídolos que eu assisto na TV, mexe muito com eles. それがストライカーだろ？ 俺はストライカーだ。 Posteriormente, a gente descobre que as punições vão ser ainda maiores, né? Quem é ali... Você leva um tiro na cabeça se você não consegue. Gosto muito como é desenhado os olhos do pessoal quando estão meio fora de si. O tempo todo, pelo visto, né? Esse cara é louco. O Bilu tem até das ideias, mas é um bom psicopata.
Mas ele não é um treinador? Eu acho que ele tá na profissão errada, então. Perder, quem entrou dentro do sistema ali de treino e perder e não, né, não ser o vitorioso, porque afinal de contas vai ter um só, não vai ter mais a chance de participar da seleção japonesa. Então, muitas das pessoas ali que apenas queriam continuar dentro do esporte teriam suas carreiras barradas. ちなみにブルーロックで敗れるやつはこの先一生日本代表に入る権利を失う E isso torna as coisas ainda mais difíceis, mais dificultosas, porque afinal de contas E se você desiste, você também perde essa chance? tem muitos riscos se você perder. E esse tipo de risco gera competição. E a competição, especificamente por um único lugar, vai gerar pessoas ainda mais egoístas. E tecnicamente esse é o objetivo do projeto, sabe? E isso é muito, muito, muito da hora. O jeito que eles vão colocando ali, o jeito que eles vão colocando os personagens, que vão, né, começando a interagir entre si, montando pequenos times e fazendo ali os treinamentos. É incrível. ここで勝ち上がるために必要なのは英語だ今からそれを測るテストを行う E ele já coloca o protagonista a teste ali logo no começo da história, porque eles tinham que fazer uma dinâmica de tocar a bola um pro outro, né? Na verdade, tocar a bola na pessoa, né? A última pessoa que fosse acertada com a bola quando acabasse o tempo ia ser eliminada. E aí as pessoas ali, né, ficam um pouco receosas no começo, porque elas não querem que a bola chegue nelas, elas vão ter que eliminar outra pessoa, mas aí o jogo vai se desenrolando. Vai se desenrolando com muitas pequenas nuances ali, com os outros personagens sendo desenvolvidos pouco a pouco e revelando. O Endo naquele episódio lá. Basicamente perdendo o Blue Lock, banda a seleção. Basicamente, mas se você pode desistir do Blue Lock? Ou desistir conta como perder no Blue Lock? Se parar na metade, por exemplo, você perde essa chance. Mas se você nem entrar, você continua sendo um merdinha. Não entendi. Acho que é perda também, então se pá que é. Que o protagonista. Eu acho que você. É tipo o. Eu acho que, tipo assim, se você desistir assim que você escutou as regras, eu acho que tá tudo certo. Mas se você. A partir do momento que você aceitou, você desistir lá pra frente, acho que não pode. Round 6 de futebol, round 6 de futebol. Talvez não seja Só que sem a morte. Bom e puro quanto a gente imaginava. 俺が夢を叶えるってことは誰かの夢を終わらせるってことだ No final das contas, ele acaba eliminando ali o cara que era rival dele, né, dentro de campo, que tinha sido super gente fina com ele, que tava sendo super gente fina com ele, e, né, ou ele perdia, ou ele mandava aquele amigo embora, então ele decidiu optar por eliminar aquele rapaz. 伊崎くん何 Nossa, o plot E twist. aquele rapaz até mesmo teve uma certa chance de continuar dentro do jogo. Eu acho que foi o tipo de coisa que eu gosto, porque é aquele tipo de coisa besta. Não é aquela coisa, muito mirabolante. Não. Tem uma dinâmica ali que foi colocada e você não sabe que é uma dinâmica que tem, né, necessariamente a ver com os fundamentos do futebol. Depois que tudo acaba, as pessoas perdem, vem ali o ego pra explicar. Fala, meu irmão, aqui ó, isso aqui é do tamanho de um campo da grande área do futebol. Vocês tinham que fazer isso aqui que tem a ver com o futebol. Isso aqui vai desenvolver tal tipo de sentimento dentro de você que vai te ajudar dentro do campo pro futebol. E aí você fala, uou. ボールを当てられた瞬 Aí a abacatinha vai lá. Oi, Biel. Não vou lá. Biel, seu microfone já chegou? 間時計はまだ1秒残ってた É balela, tá ligado? Mas funciona porque é o tipo de obra que se agarra a essas balelas Não chegou? pra desenvolver a sua história, né? E isso faz bastante sentido dentro ali do contexto. 動けないイガグリに当てれば生き残れたんだそれをお前は見逃した E com isso ele acaba explicando que o molequinho de cabelo branco poderia também ter eliminado outra pessoa se ele tivesse dentro de si esse objetivo desde sempre. Se ele fosse uma pessoa mais egoísta, se ele fosse uma pessoa mais dentro de si, se ele estivesse lutando por ele mesmo o tempo inteiro, se ele fosse fominha e se ele quisesse prejudicar os outros, ele poderia ter feito isso. Não fez, por isso perdeu. どうですか生まれて初めて人生をかけて戦った気分 Fiquei triste que não vai ter o Enemies to Lovers, porque o cara foi pro espaço. Falou assim, indo pro país aí que você mora, aguarde. Foi isso que me falou? Tá bom, que se o seu for legal, aí eu vou comprar um igual pra mim. Porque o meu, ele dá bizil. Pior que o Guto pulou esse trecho, era muito da hora. Ele podia eliminar um cara que torceu o pé, mas ele... Ah, ele não pulou, ele acabou de falar. Pra melhorar que tinha... pra melhorar tinha que tirar o melhor da sala e tirar o mano de cabelo branco.
Realmente não vai ter gays, lixo. Realmente, mas assim, quando você olha pros rostinhos aqui, você também não fala, nossa, que héteros, os super héteros. Não, você não fala isso. ビビったろしびれたろ Não vai ter o Enemies to Lovers, mas nada impede, né? As equipes são montadas com vários níveis diferentes de jogadores e cada tipo de grupo tem acesso a coisas diferentes dentro do sistema dele. Quem for muito pior vai ter acesso às piores coisas, piores comidas, piores instalações e tudo mais. E quem for muito bom tá tendo acesso a comida deliciosa, coisas incríveis. Então isso vai gerar ainda mais rivalidade dentro do negócio. Mais Não é um aquele senso tipo de obra, egoísmo. provavelmente, imagino eu, que no final das contas a gente vai chegar no fim e falar: nossa, isso aqui é a coisa mais absurda da história do mundo, mudou a vida. Não sei, possivelmente não. Tem muita gente que gosta, mas eu imagino que possivelmente não. Mas, sem sombra de dúvidas, acompanhar um anime que subverte a sua linguagem, ao mesmo tempo que é puramente um shonen, Relaxa, já battle tem shonen broteragem. de sobrevivência, utilizando conceitos do Ninguém sabe o que futebol, rola no coisas vestiário. aí, é no mínimo divertido. É no mínimo divertido, eu vou com certeza continuar acompanhando. Levanta a mão quem acha que vai ter uma temporada só e não vai ter terminado numa temporada só. Levanta a mão quem acha que ele vai parar num clímax. Cala a boca, Goulart. Desculpa. Quem acha que vai terminar num clímax e não vai ter segunda temporada. Pois é, né, rapaziada? Mas parece um anime bom. É que assim, o Guto tem o poder de me fazer querer ver animes. Se você tá cansado... Calma aí, fio. Porque um dos meus animes favoritos, que é Gakkou Gurashi, foi ele que me fez querer assistir. Então,